Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Leandro PC, torcedor de inúmeras equipes aqui do futebol do Brasil. Eu queria comentar com você neste vídeo sobre o Juan Martín Lucero e quero aproximá-lo de um outro grande atacante, também argentino, que atua aqui no futebol do Brasil. É um jogador que já frequentou muitas vezes as emoções dos torcedores da equipe, das equipes, né? Da equipe em que jogou e da equipe que joga atualmente, que é o Germancano. E também já frequentou as emoções dos inúmeros torcedores das equipes adversárias, tanto do Fluminense como do Vasco da Gama também. O Germancano, quando ele foi contratado para o futebol brasileiro, falava que seria certamente um dos grandes reforços para o futebol brasileiro naquela ocasião. Eu falava, inclusive, que demorara muito para que um clube brasileiro o buscasse no futebol da América do Sul, e que certamente seria um dos grandes destaques, né? Naquela época, muita gente torcia o nariz, inclusive, para tudo que eu falei sobre o Germancano. E o mesmo que eu falei do Germancano, eu quero agora falar do Lucero. O Lucero, na minha opinião, é um jogador que chegou para o futebol do Brasil para fazer um sucesso muito parecido com o do Cano. Muita gente vai falar disso futuramente. Muita gente vai falar do sucesso do Lucero e tal. Hoje, os comentários sobre o sucesso do Juan Martín Lucero está praticamente ali ligados ao Fortaleza, né? A comunidade Fortaleza, né? Pouca gente que torce para outros clubes comentam sobre o Lucero, assim como comentam sobre o Germancano. Quando você pergunta para um torcedor do Flamengo sobre o Germancano, esse torcedor do Flamengo ele vai falar que o Cano é um jogador que de fato é muito artilheiro, que deu trabalho para sua equipe, enfim, um jogador muito diferenciado. Quando você faz a mesma pergunta para um torcedor do Botafogo, a mesma coisa, né? Pouco a pouco, quando você for perguntar também para um outro torcedor, seja de uma equipe aí local, Ceará, por exemplo, que é o arquival do Fortaleza, como também em outro lugar do Brasil, o torcedor vai lembrar do Lucero como um jogador que faz muitos gols, que chega a muitas redes, né? Ele vai ser tido no futuro breve como um dos jogadores assim finalizadores assim, excelentes, assim como o Germancano hoje é visto no futebol brasileiro, né? E muita gente vai ficar aí interessado em ter o Lucero jogando na sua equipe. Alguns dirigentes provavelmente vão atrás do Lucero após terminar essa temporada de 2023, temporada ao fim da qual o Lucero certamente será tido como um dos grandes jogadores aqui do futebol brasileiro. Ele vai concorrer para ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele vai ser certamente um dos artilheiros no futebol no Brasil em 2023, né? E pode terminar perfeitamente ali como um dos artilheiros, ou por que não, o artilheiro do próprio Campeonato Brasileiro também. Hoje ele é o artilheiro da Copa do Nordeste, né? É o artilheiro do Fortaleza na temporada, é um jogador que tem marcado ali gols de todas as maneiras, é um jogador que tem apenas 1,79 m, mas é excelente no cabeceio, no jogo aéreo, como eu falava que ele era. É um centroavante que sabe atuar muito bem dentro da área e é um centroavante que também sabe atuar muito bem fora dela. Na última partida que ele fez pelo Fortaleza, ele fez 2 gols, né, contra a equipe, contra 2 gols, na verdade, muito rápidos contra a equipe do Ferroviário, e entregou também ali uma assistência para o terceiro gol do Hércules, né, e também fez um terceiro gol que acabou sendo invalidado ali pela arbitragem porque ele estava em flagrante impedimento, né. O Lucero é um jogador que tem uma participação muito grande no jogo. A gente olha para o Germancano hoje, o Germancano também sempre foi um jogador que sabe trabalhar muito bem sem a bola e também fora da área, ao contrário do que muita gente fala. Só que o jogo do Cano tem se sofisticado muito, ele tem apresentado muito mais este jogo fora da área do que apresentava antes. O Diniz acaba cobrando do Cano que ele tem uma participação fora da área de uma maneira que os outros treinadores não cobravam dele no passado no Vasco da Gama, né? Então ele mostra que tem um jogo muito bom fora da área. O Lucero também tem esse jogo muito eficiente fora da área, né? Assim como tem dentro dela também, né? É um jogador que sabe se posicionar absurdamente ali dentro do grande ciclo, né? Da grande área, né? Sabe se posicionar muito bem. Também atua, às vezes aparece ali no grande ciclo também, né? Para puxar o jogo, para chamar a marcação, para puxar contra-ataque. É um jogador que não tem tanta velocidade, mas que sabe encurtar campo pela maneira como corre, pelos lugares do campo em que percorre para chegar ali à cara do gol também. É um jogador que pode atuar como um segundo atacante, pode trabalhar pelo lado do campo, pode sair da área com facilidade, atraindo a marcação com eficiência, abrindo espaço para que outros jogadores ataquem esses espaços ali e possam fazer gols. É um jogador que faz o paredão como poucos, né? Tem um passe ali excelente quando se associa ali com um jogador ali, ali no último terço do campo. É um jogador que sabe entender muito bem o posicionamento dos zagueiros adversários para saber se colocar entre eles, atacar o seu costado quando for necessário.
o Martin Lucero é um jogador que oferece para o portador da bola, né, que ele faça aquele passe ali mais complicado, colocando aquela bola no costado da zaga, porque o Lucero vai chegar para pegar. Então ele gera essa confiança no portador da bola, né? Ao mesmo tempo, o Lucero, quando ele tem essa bola, ele também é esse jogador que consegue colocá-la ali num setor muito especial para que o outro jogador apareça e faça o gol. A gente viu isso, por exemplo, nessa partida do Fortaleza contra o Ferroviário, em que ele deu o passe e foi uma assistência brilhante para o Hércules. O Lucero tem uma particularidade, ele é um jogador que consegue trabalhar muito bem com os dois pés. Praticamente ele consegue fazer gols com os dois pés, ele consegue fazer gols de cabeça, apesar de não ser alto, ele consegue fazer gol de todos os jeitos, ele faz gols bonitos, ele faz gols feios, ele faz gols de todos os jeitos, o Juan Martín El Gatito Lucero, né, gente? Então, nesse sentido, para mim, ele pode ter no futebol brasileiro o mesmo sucesso que o Germancano, e é muito importante que o Fortaleza abra muitos olhos em relação a isso aí, né? É muito importante que o Fortaleza, quando o contrato estiver perto de acabar, né, já renove rapidamente o contrato com esse jogador, porque foi uma joia rara encontrada pelo Fortaleza no mercado. Quando ele estava na Argentina, eu já falava que ele seria um jogador interessante para inúmeras equipes do futebol brasileiro, né? Quando ele foi para o Chile, continuava a falar a mesma coisa, chegou para o Colo-Colo, deu uma identidade de jogo absurda para o Colo-Colo a partir do meio de campo, né? E aí chegou para o Fortaleza e pouco a pouco está virando esse grande jogador no Leão, assim como foi no Colo-Colo, assim como foi também no Vélez Sarsfield. Curiosamente, um jogador de 31 anos que aprendeu pouco a pouco a sofisticar o seu jogo. Não é um jogador que quando estava na base, quando era muito novo, ele não tinha toda essa capacidade de fazer gols. Não era um jogador tão brilhante. Ele foi se sofisticando com o tempo. E isso aconteceu, sabe por quê? Porque ele começou a estudar o posicionamento de alguns artilheiros. Eu não sei ainda quais são esses artilheiros, o Lucero ainda nunca falou sobre isso. Já até perguntei, consultei o staff do jogador, mas ninguém nunca me falou sobre isso. Mas o que me garantiram o Lucero estuda os grandes finalizadores. Nós sabemos, por exemplo, que o Germancano estudava o posicionamento do Romário, né, para tentar se posicionar, assim como o Baixinho o fazia, para guardar muitas bolas na rede. Nós sabemos hoje, por exemplo, que no contexto do futebol mundial, o Haaland, do Manchester City, né, ele estudou demais, e estuda demais, até hoje ele estuda, ele falou isso numa entrevista, ele estuda muito o posicionamento do Messi, assim como estuda o posicionamento que o Agüero, né, o Kun Agüero praticava quando estava jogando no Manchester City, né. Então, é um jogador estudioso, gente, um jogador que contribui muito para o aperfeiçoamento do seu jogo, porque ele não para em serviço. É um cara que entrega demais na disposição, na preparação para os jogos, mas quando está ali na sua casa, ali no seu momento de folga, ele não perde tempo. Ele fica estudando os grandes jogadores ali para ter um grande comportamento dentro de campo. Em outras palavras, estamos falando de profissionais de alta conta, né? Profissionais de muita competência, de muito sérios, né? Que vão sobrar na carreira aí num contexto do futebol em que muitos jogadores não levam muita coisa a sério, né? Então o Lucero chegou para ficar no Fortaleza, para entregar inúmeras felicidades para o torcedor do Leão. Acho que essa felicidade que ele está entregando está apenas no começo. Ele deverá marcar a história do Fortaleza. Para mim pode se tornar aí um dos grandes jogadores da história do Fortaleza, né? E volto a dizer, ao final da temporada de 2023, é muito provável que inúmeras equipes do futebol brasileiro queiram contratar o Juan Martín El Gatito Lucero junto ao Leão do Pici. E para tanto, o Leão tem que se proteger dessas tentativas aí que elas vão acontecer, porque o jogador chegou realmente para fazer toda a diferença aqui no futebol brasileiro. O Juan Martín El Gatito Lucero, ele está renovando todas aquelas emoções que os torcedores tinham em relação ao Germancano quando o Cano fazia gols. O Lucero está renovando essa situação agora jogando pelo Fortaleza. Ele é o novo Cano, o novo Germancano da atualidade. O Germancano, digamos assim, é mais novo, né? Embora não seja muito novo assim, mas ele é bem mais novo que o Cano, e é o Germancano que vai fazer tanto sucesso no futebol brasileiro como o Cano, que era do Vasco, que agora o Fluminense está fazendo neste momento no futebol brasileiro, assim como fez desde o primeiro minuto que chegou ao Vasco da Gama. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar com vocês aqui, queria fazer essa comparação aí, que para mim o Fortaleza não tem um jogador qualquer, tem um grande jogador no seu elenco. Esse grande jogador aí vai entregar felicidade demais para o Leão, e o Leão vai precisar tomar cuidado, porque inúmeras equipes vão atrás do Lucero ao final da temporada de 2023, porque nessa temporada de 2023 o Lucero vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, gente. Um dos grandes jogadores atuando aqui no futebol brasileiro, aqui em terras tupiniquins. Tá bom, meus amigos? Então é isso, que o Fortaleza se cuide, porque tem um grande jogador no seu elenco, um jogador que muitas equipes querem e que vão tentar contratar ao final dessa temporada. É isso.